É isso aí. Right? Ó. Caramba. Americanas. Tá querendo dizer alemão. É chique demais, né, velho? Americana, peraí. Ele é austríaco. Ah, ele já começou aqui. Ele é austríaco? É de descendência austríaca. Não vai ser agora assim. Não. Quando vocês falam, não. Cristo solicita nossa família ordenar, atraindo anjos, trazendo paz e amor ao lar. Bem disciplinada, que influência para o bem, levando a verdade do Pai do céu que nos sustém. Famílias que salvam, com um lar agradável, de espírito amável, sem desprezar correção. Famílias que salvam, praticando o que é justo, independente do custo, e firmes na oração. Deus faz a promessa a todo aquele que acredita, que no exemplo de Abraão as famílias serão benditas. Andemos no caminho aonde o Senhor nos indicar, e que Ele nos conceda a bênção de abençoar. Famílias que salvam, com um lar agradável, de espírito amável, sem desprezar correção. Famílias que salvam, praticando o que é justo, independente do custo, e firmes na oração. Amemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e poder. Seja ao deitar, seja ao levantar, das palavras vamos aprender. Famílias que salvam, com um lar agradável, de espírito amável, sem desprezar correção. Famílias que salvam, praticando o que é justo, independente do custo, e firmes na oração, e firmes na oração.
big obrigada. Grande obrigada. I think that when family voices sing together, there's no equal. Eu acho que quando as vozes de uma mesma família cantam juntos, não há nada igual. And I said to Harvey this morning, we can tell he's got 6 ladies in his house with his pink tie. Dá para perceber que o Rander tem 6 meninas em casa, né? Pela gravata rosa que ele está usando. E essa é a ideia. And we thank God for families that love God. E Yeah? nós agradecemos a Deus pelas famílias que amam a Deus. It's a beautiful link. É uma grande conexão. And not everyone has grown up in families like that. Nem todo mundo cresceu em famílias assim. And the beauty of that E a beleza disso tudo is God is the Father that these people never knew. é que Deus é o Pai dessas pessoas que nunca cresceram numa família assim. Now, the title of the 2 lectures this morning O título das 2 palestras de hoje de manhã is The Mind-Body Connection. é a conexão mente e corpo. The blood that goes through the body goes through the mind. O sangue que circula pelo corpo também vai para a mente. And everything that happens in the body affects the mind. E tudo que acontece no corpo afeta a mente. But on the other hand, everything that happens in the mind affects the body. Mas, por outro lado, tudo que acontece na mente também afeta o corpo. So as we discuss this morning, Ao tratarmos desses assuntos hoje, I'd like to ask the creator of the mind and body to teach us. eu gostaria de pedir que o Criador da mente e do corpo nos ensinasse. So let us pray. Então, vamos orar. Father in heaven, thank you so much for our bodies. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelos nossos corpos. And thank you so much for the most incredible computer in the universe, the mind. E muito obrigado por esse computador o mais incrível do universo, a nossa mente. We need your wisdom and understanding as we look at these things this morning. Precisamos da tua sabedoria e entendimento ao analisarmos essas coisas hoje de manhã. And we pray all these things in the name of Jesus. Amen. E oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Será que alguém pode me emprestar um celular que tenha Bíblia eletrônica? Fácil, porque o meu está gravando. E tem a Bíblia em português, Fica mais fácil, ela vai usar vários textos. Não, é só para poder consultar a Bíblia com mais rapidez. Obrigado, Chico. Ele fecha sozinho? Ele fecha sozinho? Mas se ele fechar, ele tem senha? Now, I'm sure everyone's become familiar this week Eu sei que todo mundo já se tornou familiarizado esta semana with Psalm 146. com o Salmo 146. We all know what verse 3 says, don't we? E todos sabemos o que diz o versículo 6, não é? Verso 6? 3. Verso 3 diz: Put not your trust in princes, neither in the Son of Man, in whom there is no help. Não confieis nos príncipes, nem no Filho do Homem em quem não há salvação. You know, a lady showed my husband one day some medical tests that she had done. Uma senhora me mostrou um exame médico que ela havia feito. And he said, I don't believe that. Eu disse: eu não vou acreditar nisso. She said, but Michael, these are the tests. These are the blood tests. A senhora mostrou para o Michael, né, para o meu marido. Eu disse: mas Michael, isso aqui é o hemograma. He said, oh, I don't believe that. You know, they could be wrong. Eu não acredito nesse hemograma, talvez esteja errado. Put not your trust in princes, Não confieis em príncipes, neither in the Son of Man, in whom there is no help. nem no Filho do Homem em quem não há salvação. So let's have a look at this incredible psalm. Então, vamos analisar esse salmo incrível. I think there's only about 9 verses. Eu acho que tem uns 9, 10 versículos. The first one says, praise the Lord, praise ye the Lord. O primeiro diz: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. The second verse says, while I live, will I yet praise the Lord. E o segundo diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. I will sing praises to his name while I have my very being. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. What does the next one say, students? E qual é o terceiro que aqui diz, alunas? Put not your trust in princes, neither in the Son of Man, in whom there is no help. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. And I love the way the Bible always gives you the reasons why. E eu amo a maneira pela qual a Bíblia sempre nos dá o motivo. And verse 4 tells you why.
E o verso 4 nos dá esse motivo. His breath goes forth, he returns unto his earth, in that very day his thoughts perish. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. And I did not know this until I was 26. E eu não sabia disso até ter 26 anos. My mother had just died, Minha mãe tinha acabado de morrer. and I grew up in a Presbyterian church. E eu cresci numa igreja presbiteriana. And we were taught that when you die, you go to heaven or hell. E a gente ensina pra gente que ao morrer, nós vamos diretamente para o céu ou para o inferno. So I thought Mum was floating around watching me. Então eu achava que a minha mãe estava por aí, flutuando, me olhando, né? And when things would go wrong in my life, I'd think this must be hurting Mum to see me going through this. Quando as coisas estavam indo errado na minha vida, eu pensava, nossa, eu acho que a mamãe está magoada agora comigo, vendo tudo isso. An elderly lady that I'd met sent me a letter when she heard my mum had died. E uma senhorinha me enviou uma carta quando ela soube que minha mãe faleceu. And I'll never forget the day I opened her letter. E eu nunca me esqueço do dia em que eu abri essa carta. And the first thing it said is 52 times in the Bible, death is called sleep. E a primeira coisa que dizia a carta era 52 vezes na Bíblia, a morte é conhecida como um sono. When you die, you sleep. Você não morreu, você está dormindo. And I could not stop reading this E page. eu não conseguia parar mais de ler essa carta. Mum's not floating around watching me, she's asleep. Minha mãe não está voando por aí, me vendo lá de cima. Ela está dormindo. She's asleep in the grave. Está dormindo na sepultura. What a relief. Que alívio. It always used to puzzle me as a child. Como criança, isso sempre me deixava confusa. How come you go to heaven or hell when you die, and then when Jesus comes, there's the judgment day? Como é que a gente vai para o céu, para o inferno quando a gente morre e quando Jesus voltar, tem o dia do juízo? That's like going to prison for 20 years, then having the court case. É como ficar 20 anos na prisão e depois ir para o tribunal. It never made sense to me, Nunca fez sentido para mim. and yet this made sense. Mas agora isso aqui está fazendo sentido. And when Lazarus died, he was in the grave for 4 days. Quando Lázaro morreu, ele ficou na sepultura por 4 dias. And when Jesus said, Lazarus, come forth, and he came back to life, E quando Jesus disse, Lázaro sai para fora, ele voltou a viver. he had no stories of being heaven or hell or wherever. Ele não tinha nenhuma história para contar de ter estado no céu, no inferno, ou sei lá onde. Let's go back to Psalm 146. Voltemos ao Salmo 146. So when the Bible says, put not your trust in princes, neither in the Son of Man, in whom there is no help, Quando a Bíblia diz, não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação, then the Bible says his breath goes forth, he returns unto his earth, in that very day his thoughts a perish. Bíblia diz, sai do espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. You know, in other words, this is just a man who's going to die one day and go back to the dust. Em outras palavras, esse aqui é só um homem, ele vai morrer algum dia e vai voltar a ser pó. But remember, he didn't stay there forever. Mas ele não vai ficar ali para sempre. Because the Bible says when Jesus comes, the dead will rise. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Good news. Boas novas. Now, look at verse 5. Vejam só o que diz o versículo 5. Notice the first word. A primeira palavra é qual? Happy is the man that hath the God of Jacob as his help, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, whose hope is in the Lord his God. e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. And then it tells you why. E diz o porquê. He made heaven and earth and sea and all that therein is. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. He keeps truth forever. E que o guarda e o que guarda a verdade para sempre. And isn't that what we're interested in? Truth. E não é isso que todos nós estamos interessados na verdade? Google has opened the way for information, O Google abriu as porteiras para todo mundo ter acesso à informação, but it's also opened the door to confusion. mas também abriu as porteiras para confusão. Who's right? E quem é que está certo, afinal de So contas? many things are said. Tem tanta coisa sendo dita hoje em dia. Well, number one, it has to make sense. Em primeiro lugar, precisa fazer sentido. Number two, we've got the Bible, Em segundo lugar, temos a Bíblia, which is the word of God, which is the truth. que é a palavra de Deus, a verdade. So when the Bible says, happy is he that hath the God of Jacob as his help, Então, quando a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, his hope is in the Lord his God, which made heaven, earth, sea, and all that therein is. e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, o que fez os céus, a terra e o mar e tudo quanto há neles.
that keeps truth forever, e o que guarda a verdade para sempre. he's worthy to be trusted. Ele é digno de ser confiado. And then look at the next bit. E veja o que diz o próximo versículo. He executed judgment for the oppressed. O que faz justiça aos oprimidos. Good news for the oppressed. Boas novas para os oprimidos. Gives food to the hungry. Dá pão aos famintos. The Lord looseneth the prisoners. O Senhor solta os encarcerados. You know, I think this is talking about the health retreat. Eu acho que está falando desse recanto aqui de saúde. We see people free from cigarettes, free from sugar addictions, caffeine addictions. Temos pessoas, né, libertadas de cafeína, de vícios de açúcar, etc. The first 2 days often aren't the most happiest days. Os primeiros 2 dias geralmente não são os mais felizes. As the waste coming out in the steam sauna, À medida que os resíduos estão saindo na sauna a vapor, he looses the prisoners. Deus solta os encarcerados. One lady said she suffered headaches for 2 weeks when she tried to stop coffee at home. Tinha uma senhora que me disse que sofria de dores de cabeça por 2 semanas ao tentar parar de tomar café em casa. She said, I only suffered headaches for 24 hours here. Eu disse, aqui eu só tive dor de cabeça por 24 horas. And look at the next verse. I think it's verse 8. It said, the Lord opens the blind eyes. No verso 8 diz, o Senhor abre os olhos aos cegos. There are so many people who are blind to the dangers of caffeine, of refined sugar. Tem muita gente que está cega aos perigos da cafeína, do açúcar refinado. And you see what God does with His truth? He opens the blind Sabe o que eyes. Deus faz com a sua verdade? Ele abre os olhos aos cegos. The Lord raises them that are bowed down. O Senhor levanta os abatidos. We serve such a tender God. Servimos a um Deus tão carinhoso. And the Lord loveth the righteous. E o Senhor ama os justos. Who are the righteous? Quem são os justos? The ones who are doing right to their bodies. Aqueles que estão fazendo o que é certo aos seus corpos. The ones who are doing right to their minds. O que é certo à sua mente. They're looking after it by doing all the laws. Eles estão cuidando de si ao praticarem todas as leis. Remember, I'm the master of my destiny. Lembrem-se, eu sou o Senhor do meu destino. I choose what I drink. I choose when I drink. I choose how much I drink. Eu escolho o que eu bebo, quanto eu bebo, com que frequência eu bebo. They're the righteous, the ones that are doing right by their bodies. Estes são os justos, estão fazendo o que é certo ao seu corpo. And the next verse is of particular interest to me. E o próximo versículo é muito interessante. Since we're getting to verse 9 now. Verso 9. It says that the Lord preserves the stranger. Diz, o Senhor guarda os estrangeiros, He relieves the fatherless and the wicked. sustém o órfão, The fatherless and the widow. the widow, not the wicked. Sustém o órfão e a viúva, But the ways of the wicked he turns upside down. mas transtorna o caminho dos ímpios. Don't you love that verse? Não é lindo isso aqui? I was banned in Australia in 2019. Em 2019, eu fui banida de falar na Austrália. I have a life ban on me. I can't give any health advice and I can't teach health. E isso é por toda a vida. Eu não posso dar um conselho de saúde ali. The very things that God has called me to do. E é exatamente a coisa que Deus me chamou a fazer. And when I received the verdict of the life ban, E quando eu recebi o veredito de ser banida por toda a eternidade, por toda a vida, I cried. eu chorei. This is terrible. Isso é terrível. I've done nothing wrong. Eu não fiz nada de errado. So I let myself cry for 10 minutes. Então eu fiquei chorando ali só 10 minutos. And then I stopped crying. Logo parei de chorar. And I thought, I wonder what God's got planned for me now. E eu fiquei pensando, o que será que Deus tem planejado para mim a partir And de agora? when I got home, Michael said to me, well, Barbara, E quando eu voltei para casa, Marco me disse, bom, Bárbara, you can retire because you're retirement age, você pode se aposentar, porque você já está na idade, or you can go overseas. ou você pode ir para o exterior. And without hesitation, I said overseas. E sem hesitar, eu disse, vou para o exterior. Because I've never had so much experience. I've never had so much information in my brain. Porque eu nunca tive tanta experiência, tanta informação na minha mente, And I feel great. e eu me sinto bem. And he said, righto, I'll start booking. Eu disse, tudo bem, então eu vou começar a fazer a sua agenda. And then 2020 hit and everything was locked down. E chegou 2020 e tudo travou.
So I became the gardener. Então eu me tornei, né, uma agricultora. And in 2021, Michael booked me. I was away 9 months. Em 2021, o Marco começou a fazer minha agenda e eu fiquei fora da Austrália 9 meses. And when I was in Germany at a conference, Quando eu estava na Alemanha, numa conferência, a lady came up to me and she said, "I'm sorry to say this, Barbara, uma senhora veio falar comigo e disse: me desculpa, Bárbara, mas eu preciso dizer isso. but we're so glad you were banned because it's freed you to come to us." Nós estamos tão felizes porque você foi banida, porque agora você está livre para vir e falar conosco. Have you ever had a light bulb moment? Você já teve esse momento onde a lâmpada acende assim? I thought the ban has freed me. Eu achava. Agora esse banimento, a gente chama, né? And it was, Me livrou agora. another year later that I read that psalm, E foi só um ano depois que eu li esse salmo aqui. that God can turn the ways of the wicked upside down. Que Deus transtorna o caminho dos ímpios. And so I got an email from the Healthcare Complaints Commission. Healthcare Complaints Commission. It Eu recebi um e-mail dessa comissão, né, de saúde australiana last year, no ano passado. and they said, "We've had a complaint about your exposure on the internet." Recebemos uma queixa quanto à sua exposição na internet, But they've decided not to investigate. mas decidiram não investigar. Because what can they do? Mas o que eles podem fazer? And the lady said, "Thank you for putting your information on TikTok and Instagram." E a senhora disse: muito obrigado por colocar sua informação no TikTok, no Instagram. And my first reaction was, "What are they?" E a minha primeira reação foi: o que é isso? I haven't. Eu não tenho Instagram, não tenho TikTok. Do you know God's in control? Deus está no controle. I haven't done anything on these things. Eu não fiz nada nessas plataformas. And so the very ban to stop God's message on health getting out, Então, o próprio banimento de impedir que a mensagem de Deus se espalhe, God used it to explode it everywhere else. Deus usou isso para fazer com que essa mensagem se dissemine. And everyone that lives in Australia Todos que vivem na Austrália, who can't hear me because I cannot speak, que não conseguem me ouvir porque eu não posso falar lá, they can hear me all over the internet. eles me escutam pela internet. But God didn't show me that straight away. Mas Deus não me mostrou isso imediatamente. God wanted me to step out in faith. Deus quer que eu dê passos de fé. And it was another 18 months before that explosion happened on the internet. E foram precisos outros 18 meses para For the explosion. que essa explosão na internet acontecesse. And it started to happen in mid-2023. E começou a acontecer em meados de 2023. And our staff said to us, "We don't know what's going on here. We're selling in a week what we usually sell in 2 months." E nossos funcionários estavam dizendo: eu não sei o que está acontecendo aqui, a gente está vendendo em uma semana o que a gente costumava vender em 2 meses. No, we usually sell a couple of thousand books a year. We're selling that in 3 weeks. Geralmente a gente vende alguns milhares de livros por ano, e agora a gente está vendendo isso em 3 semanas. So we're scratching our head. What's going on A gente here? começou a coçar a cabeça: o que está acontecendo aqui? And I guess it's all that explosion on the internet. E eu acho que tudo isso tem a ver com a explosão na internet. No wonder the Bible says in Psalm 146, Não é de se admirar que a Bíblia diz em Salmo 146, and it says it in verse 5, e diz no versículo 5, "Happy is he that hath the God of Jacob as his help, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, whose hope is in the Lord his God." e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Hope sees the invisible. A esperança vê o invisível. Hope feels the intangible. A esperança preenche aquilo que é intangível. Hope achieves the impossible. A esperança alcança o impossível. And hope and faith are inseparable companions. E a esperança e a fé são companheiras inseparáveis. And that's what God wants us to choose to have, is hope and faith. E é isso que Deus quer que nós escolhamos ter
esperança e fé. But there are two polar opposites that we can actually choose. Mas são dois polos opostos que nós podemos escolher. These are two polar opposite emotions. São duas emoções opostas. One is faith and one is fear. Uma é fé e a outra é o medo. So I could choose to have hope or faith Então, or fear. eu posso escolher ter esperança e fé ou ter medo. And I'd like to show you the two systems in medicine today. E eu gostaria de mostrar para vocês os dois sistemas na medicina hoje em dia. One is based on faith Um sistema é baseado na fé and the other system is based on fear. e o outro sistema é baseado em medo. My poor pen's running out. We'll go to blue. And remember that faith and fear are polar opposites. Lembra que fé e medo são opostos, estão polos And the opostos. two Bible verses for faith and fear. E dois versos bíblicos para fé e medo. So for fear, it's 2 Timothy 1 verse 7. Para medo, 2 de Timóteo, 2 Timothy, you said? 1 verse 7. 2 Timothy. 2 Timóteo 1:7. Where God says, I've not given you the spirit of fear, Porque Deus não nos deu o espírito de temor, but of power, love, and a sound mind. mas de fortaleza, de amor e de moderação, ou de uma mente sã. And that's something also to remember if you're sick or have a sore finger or someone in your family is Isso sick. é outra coisa também para se lembrar, que se você está doente, se você tem um dedo inflamado, se um parente está doente, Many people rush to hospital because of fear. muitas pessoas correm para o hospital por causa de medo. So you now have some information on natural remedies. E agora você tem informação sobre os remédios naturais. And how many parents rush their little one to hospital with a fever through fear? Quantos pais não saem correndo para o hospital com suas crianças por causa de uma febre? And now you know that water puts the fire out. E agora você já sabe que a água apaga um incêndio. So what the sound mind does, it says, well, there's no need to fear because I just need to get this temperature down. O que a mente sã, essa moderação faz não precisa ter medo, é só controlar essa febre. Can you see the sound mind? Dá para ver a mente sã? And the Bible verse for faith is Hebrews E o verso bíblico para a fé está em Hebreus, chapter 11 verse 1, capítulo 11, verso 1, where the Bible says, onde a Bíblia diz: faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. If you can see it, it's not faith. Se você puder ver, não é fé. Remember what hope does? It sees the invisible. Sabe o que a esperança faz? A esperança vê o invisível. It feels the intangible, achieves the impossible. Sente o intangível, alcança o que é impossível. We serve a God of impossibilities. Servimos um Deus de impossibilidades. In fact, I'll give you a Bible verse for it because it's such a good verse. It's Luke chapter 1 and it's 37 and it says, for with God nothing shall be impossible. Vamos analisar Lucas capítulo 1, verso 37, que diz que para Deus nada é impossível. Now, in medicine, whether it be for the mind or the body, Na medicina, quer seja para a mente ou para o corpo, faith is based on the fact that we were created by God. a fé se baseia no fato de que nós fomos criados por Deus. And God created our body with an inbuilt ability to heal. E Deus criou o nosso corpo com a capacidade inata de se curar. So the same healing power that heals a cut, Então, o mesmo poder de cura que cura um gato, the same healing power that joined my broken bones together, que uniu os meus ossos quebrados, is all through the body and all through the mind. está por todo o meu corpo e também na minha mente. And God also gave us herbs for the service of man. E Deus também deu as ervas ou a verdura para serviço do homem. And this system is based on truth. E esse sistema é baseado na verdade. So let me show you the other system. Então, eu queria mostrar para vocês o outro sistema. Medicine today is based on the fact that, the theory that we evolved. A medicina de hoje em dia é baseada na teoria de que nós evoluímos.
And because we evolved, we cannot heal. E por termos evoluído, não podemos nos curar, não podemos ser curados. And because we cannot heal, we have to go and get a drug. E porque não curamos, Because we cannot heal, we have to go and get a drug. precisamos sair para pegar um remédio, uma droga. But I'll tell you something that cannot heal, and that is the drug. Mas eu vou contar para vocês uma coisa que não cura, é a droga. There's no healing power in a drug. Não há poder de cura numa droga. And I have to tell you that the pharmaceutical company is based on deception. E eu preciso contar para vocês que a companhia farmacêutica é baseada em engano. The choice is ours. A escolha é nossa. It's our God-given right what we choose. É direito dado por Deus, o nosso direito dado por Deus, o que escolher. And I do acknowledge that a lot of people choose this way because they've been deceived. E eu reconheço que muita gente escolhe esse caminho porque foram enganados. And that's why God says in Psalm 146, E é por isso que a Bíblia, Deus diz em Salmo that 146, the Lord opens the blind eyes. que o Senhor abre os olhos aos cegos. And I trust your eyes have been opened a little this week E eu confio que os seus olhos foram abertos essa semana into the wonderful human body that we each live in, abertos a esse maravilhoso corpo humano no qual nós vivemos and its inbuilt ability to heal itself. e a sua capacidade inata de se curar. But what I'd like to do now is I'd like to show you where in the brain is this decision making happening. Mas eu queria mostrar para vocês onde na mente esse processo de tomada de decisão acontece. It might look like the cell, but it's actually the brain. Parece a célula, mas na verdade é o cérebro. So here's our brain. Aqui está o nosso cérebro. And in the front third of the brain is called our prefrontal E cortex. nesse primeiro 1/3 do cérebro temos o nosso córtex pré-frontal. And this prefrontal cortex is a very important part of the brain E esse córtex pré-frontal é uma parte muito importante do cérebro, because it's in the prefrontal cortex where our intellect is. porque é nele que está o nosso intelecto. It is in the prefrontal cortex where our judgment takes place. Também onde o sentido de juízo, de tomada de decisão acontece. It's in the prefrontal cortex where our reasoning powers reside. Também onde estão os nossos poderes de raciocínio, as forças de raciocínio, de razão. But the fourth function of the prefrontal cortex, I believe, is the most wonderful gift that God gave us. Mas a quarta função do córtex pré-frontal talvez seja a mais maravilhosa que Deus nos deu. It is the will, É a vontade. and the will is the governing power in the nature of man. E a vontade é o poder que governa a natureza do homem. One of my favorite little books it's a little book, it's called Steps to Christ. Dos meus livros prediletos é o Caminho a Cristo. And on page 47, there's the best description of the will that I have ever read. E na página 47 existe a melhor descrição de vontade que eu jamais li. The writer says what we need to understand is the true force of the will. A escritura diz o que nós precisamos entender é a verdadeira força da vontade. This is the governing power in the nature of man. It's the power of decision or of choice. É o poder que rege a natureza do homem, é o poder de decisão, de escolha. Everything depends on the right action of the will. Tudo depende da decisão correta da vontade. The power of choice God gave to man, it is theirs to exercise. O poder de escolha que Deus deu ao homem é dele, para que ele o exercite. You cannot change your heart. You cannot change your heart. Você não consegue mudar o seu coração. You cannot of yourself give to God its affection. De si mesmo, você não consegue entregar a Deus todas as suas afeições. But you can choose to serve Him. Mas você pode escolher servir. You can give Him your will. Você pode lhe entregar a sua vontade. He will then come and work in you both to will and do of His good E a pleasure. partir daí, ele vai operar em você tanto querer quanto efetuar conforme a sua boa vontade. Through the right action of the will, an entire change can be made in the life. Por meio da ação correta da vontade, toda uma mudança pode ocorrer na sua vida. And that's why I call it such a wonderful gift is the power of choice. E é por isso que eu digo que o dom
de poder, de fazer escolhas é um dom maravilhoso. And it's actually the easiest way to train children. Na verdade, é a maneira mais fácil de educar as crianças. And I told you yesterday about if they say, I don't want water, Eu já falei para vocês ontem, se eles disserem, eu não quero tomar água, I say, I'm so sorry you didn't choose water because that means you're not choosing breakfast. eu digo, ai, que pena que você não escolheu a água. Isso quer dizer que você também não vai tomar café da manhã? And yes, they can have a choice at breakfast. They can have the banana or the pear on their millet. E eles podem ter a escolha no café da manhã. Olha, você pode comer a banana, a maçã ou o país. It's the easiest way to train children is through choice. É a maneira mais fácil de educar seus filhos por meio de escolhas. And the mind and the nerves gain tone and strength through the exercise of the will. E a mente e os nervos ficam mais tonificados e mais fortalecidos por meio do exercício da vontade. The will is not a muscle, but it's just like a muscle. A vontade não é um músculo, mas é como se fosse. In that the more you use it, the stronger it gets. Quanto mais você a utiliza, mais forte ela fica. I'm still building out my poor left arm Eu estou melhorando aqui o pobre braço esquerdo. that was bound in a cast for 6 weeks. Ficou 6 semanas no gesso. It's been 12 weeks Já se passaram 12 semanas. and I'm nearly there. Eu já estou quase lá. Because if you don't use it, you lose it, E se você não usa, cai em desuso. but it can be revived. Mas pode ser revitalizado. So the will is just like that. E a vontade é exatamente assim. The more you use it, the stronger it gets. Quanto mais você a utiliza, mais forte ela fica. My husband became a Christian at the age of 21. Meu marido, aos 21 anos, se tornou cristão. He was a wild bikie before that, Wild bike? in a bike club. Ele era um motociclista, daqueles meio doidão. He'd become an atheist E ele era ateu, because the Catholic Church couldn't answer his questions. porque a Igreja Católica não conseguia responder suas perguntas. He was going to become a priest. Ele queria se tornar um padre. He was an altar boy. Ele usa Altar boy. altar boy. Ele é coroinha, altar boy, that's right. But he went to a weekend Mas certo fim de semana, with the priests where they took all the young boys that were going to be priests. ele foi com o padre a um certo lugar com todos os outros coroinhas que queriam se tornar padres. He said they were drinking and smoking, Ele disse que eles estavam bebendo, fumando, and he said he did not like what he saw, e ele não gostou do que viu. and he said they laughed at his questions. Eles riam das perguntas que ele fazia. My husband's a very black and white man, O meu marido é muito tudo preto no branco, so he left there saying there is no God. então ele saiu de lá dizendo, não existe Deus. And his parents didn't know what happened to him at the age of 14. E os pais dele não souberam o que aconteceu com ele aos 14 anos. But he became wild. Mas ele, se tornou rebelde. He was expelled from school, Foi expulso da escola and he became a wild biker. e se tornou agora um motociclista daqueles. At the age of 21, a young man came and worked in his office. Aos 21 anos, um jovem veio trabalhar com ele no seu escritório. He was training as an electrician, Ele estava estudando para ser eletricista and he discovered that this young man was a Christian, e descobriu que esse jovem era cristão. and he hated Christians. E ele odiava os cristãos. And he said, how can you say there's a God when he makes us burn forever? Como é que você pode dizer que existe um Deus quando ele faz com que nós queimemos no inferno para sempre? And the young man said he doesn't. E o jovem disse, ele não faz isso. And Michael said, how can you say that? I'm a Catholic, I know. E Marco disse, como é que você pode dizer essas coisas? Eu sou católico, eu sei disso. And so the young man would say, well, show me in the Bible. Então me mostra na Bíblia. O jovem perguntou. And this happened every day. E todos os dias era uma discussão assim. This young man was the first person that was able to answer all Michael's E questions. esse jovem foi a primeira pessoa capaz de responder as perguntas de Marco. This young man never got rattled at Michael throwing a whole lot of things at him. Ele nunca se intimidava com as perguntas que Marco jogava para ele. And the young man said to Michael, I can come to your home and I can show you a Bible study on this. E o jovem disse, eu posso ir até a sua casa e mostrar um estudo bíblico inteiro sobre esse assunto. And Michael said, all right. E Marco disse, tudo bem. Now, that was Friday. Isso foi numa sexta-feira. On Monday, Na segunda, when the Bible study was supposed to happen, quando o estudo bíblico deveria começar, Michael thought to himself, I don't want that Bible basher in my home. I'm going to tell him no. Marco pensou, eu não quero esse professorzinho de Bíblia aqui,
eu vou dizer para ele não vir. Now, God impressed on the young man's heart to keep away from Michael all day. Mas Deus impressionou o coração daquele jovem a se afastar de Marco durante aquele dia inteiro. So he went to Michael's house Monday night with his Bible under his arm. E à noite, na segunda-feira, ele foi para a casa do Marco com a Bíblia debaixo do braço. This house had drugs on the table, motorbikes in the lounge room. E nessa casa tinha drogas na mesa, motocicletas espalhadas pela sala. They painted the whole inside of the house black. A casa inteira estava pintada de preto por dentro. And this young man came in, stepped over the rubbish with his Bible under his Esse arm. jovem passou por cima do lixo dentro de casa com a Bíblia debaixo do braço. Michael had a friend there and he had a Bible for both of them. Marco tinha um amigo morando com ele e ele trouxe uma Bíblia para cada um deles. And he opened the Bible at Daniel chapter 2. E abriu a Bíblia em Daniel capítulo 2. And Daniel chapter 2 is the story of King Nebuchadnezzar having a dream. E Daniel capítulo 2 é a história do rei Nabucodonosor que tem um sonho. And the king had a dream which troubled him. E esse sonho o perturbava. And he called all his wise men. E ele convocou todos os sábios. And he said, tell me the dream and tell me the interpretation. Ele diga, conte-me o sonho e conte-me a interpretação. And they said, oh, king, tell us the dream and we'll tell you the interpretation. Ó rei, tu nos contas o sonho e nós te contaremos a interpretação. But he couldn't remember. Mas ele não conseguia se lembrar. He said, if you don't tell me by tomorrow, I'm going to kill you all. E o rei disse, se vocês não me contarem o sonho e a interpretação, até amanhã todos estarão mortos. Now, Daniel was a captive from Jerusalem. Daniel estava como cativo em de Jerusalém em Babilônia. And he was also considered a wise man. Mas ele também era considerado um dos sábios de Babilônia. And then he got the message they're all going to be killed in the morning. E ele recebeu a mensagem que todos estariam mortos amanhã de manhã. He said, why? And they told him about the E dream. ele perguntou por quê? E contaram a Daniel acerca do sonho do rei. And he said, God will tell me. E ele disse, Deus vai me revelar o sonho. And so Daniel prayed. Daniel orou. And it must have been on the Sunday night Daniel prayed. E deve ter sido um domingo de noite que Daniel orou. And he prayed that God would show him the dream and the interpretation. E a oração foi que Deus lhe mostrasse o sonho e a sua interpretação. And while Daniel slept, E enquanto Daniel dormia, how can someone sleep when they're about to die in the morning? como é que alguém pode dormir quando ele está prestes a morrer na outra manhã? Because his hope was in the Lord his God. Porque sua esperança estava no Senhor, seu Deus. And so in the night, God gave him the dream and the interpretation. Então, à noite, Deus lhe deu o sono e a interpretação. So he woke up in the morning and ran into the king. Ele acorda de manhã, corre em direção ao rei, He said, God has given me the dream and the e ele interpretation. diz, Deus me deu o sonho e a sua interpretação. He said, you dreamt of a statue. Você sonhou com uma estátua. It was a very tall statue. Uma estátua bem alta, The head was gold, the a chest was cabeça de silver, ouro, peito de prata, the hip was bronze, ventre de bronze, the legs were iron, as pernas de ferro, and the feet were a mixture of clay and iron. e os pés eram uma mistura de barro e ferro. And the king sat on the end of his seat. He said, that was my dream. E o rei disse, foi esse o meu sonho. And then Daniel said again, and God E gave me the E interpretation. Daniel disse de novo, e Deus me deu a interpretação. He said, you are the head of gold. Tu és a cabeça de ouro. Babylon used a lot of gold. Babilônia usava bastante ouro. He said, after you will come the Greeks, Depois de ti virá outro reino, os persas, Medo-Persia. sorry, Medes and Persians. E depois de ti virão os Medo-Persas. I was hoping my translator would correct me on that. I'm here for that. And the Medes and Persians used a lot of silver. E os Medo-Persas usavam muita prata. The Greeks Os gregos agora, were the hips and they used a lot of bronze. ele era um ventre, e eles usavam bastante bronze. The legs were Rome, As pernas eram Roma, used a lot of iron. que usavam bastante ferro. And then the feet is Europe today, E os, iron and clay mixed. e os pés são a Europa moderna de hoje, barro e ferro misturados. Strong countries and weak countries. Países fortes, países fracos. Michael couldn't believe what he was hearing. Marco não conseguia crer naquilo que ele estava He ouvindo. said it must have been written after it happened. Deve ter sido escrito depois de ter acontecido. So he went to the library to prove that that had been written after it happened. Então ele foi à biblioteca para provar que isso foi escrito depois de ter acontecido. And by the way, there's a little bit more.
Ah, e tem um pouquinho mais ainda. A stone comes and hits the statue, Uma pedra vem e atinge a estátua, which causes it to crumble. que faz com que toda a estátua esfarele. And that's the second coming of Jesus. E essa é a segunda vinda de Cristo. And of course, that hasn't even happened yet. E na verdade, é claro que isso ainda não aconteceu. So the more Michael searched, Então, quanto mais Marco pesquisou, the more what he found proved that it had been written hundreds of years before. mais ele descobriu que isso havia sido escrito centenas de anos antes. Well, it says we're in the very toenails of history now. Né? As pessoas dizem que nós estamos nas unhas dos dedos dos pés. So you could say written thousands of years before today. Então, foi escrito milhares de anos antes de hoje. Michael also discovered the Dead Sea Scrolls, which were found in 1946. Marco também descobriu os rolos do Mar Morto que foram descobertos em 1946, That supported what the Bible that we have today. que sustentava o que é a Bíblia como nós a temos hoje. So after 2 Bible studies, Então, depois de 2 estudos bíblicos, where all Michael was doing with his research was supporting what tudo que Marco estava fazendo com a pesquisa dele era apoiar o que o jovem professor estava ensinando. he looked at his friend, he said, I'm going to do this. Ele olhou para o amigo dele e disse, eu vou fazer isso. This makes more sense than anything I've ever heard. Isso faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa que eu já ouvi. And his friend said, I'm going to do it too. E o amigo dele disse, eu também quero entrar nessa. So at the age of 21, Michael made a decision. Então, aos 21 anos de idade, Marco tomou uma decisão. No more bike gangs, Nada dessa turma aí de motocicleta louca, no more drinking and smoking and drugs. nada de bebida, de fumo, de drogas. I'm gonna look at God. Eu vou buscar a Deus. And you can imagine the first day he went to church E dá para imaginar o primeiro dia que ele entrou na igreja, with his loud motorbike com sua motocicleta, né, carregada de coisas. and his leathers and his long hair. O couro, o cabelão. He said the young people wanted him to sit at the back, but he said he wanted the best. He went to the front. Os jovens queriam que ele ficasse sentado lá no fundo da igreja, mas ele queria o melhor assento, ele queria sentar lá na frente. All his questions were answered. Todas as suas perguntas foram respondidas. And he would go to the bike clubs with a Bible under his arm. E ele entrava lá nesses clubes de motoqueiros com a Bíblia debaixo do braço. But they had great respect for Michael Eles tinham um grande respeito por Marco, because he was strong. porque ele era firme. He was strong as a biker and now he's strong as a Christian. Firme como motociclista e agora firme como cristão. And one old biker pulled him aside. E um desses motoqueiros o chamou ao lado, When I say old, I mean 50. lá pelos 50 anos. Now that I'm 70, I think 50 is young. Agora que eu tenho 70, 50 para mim já parece jovem. But when you're 21, 50 is pretty Mas old. quando você tem 21, 50 já é mais velho, né? He said to Michael, what's it like? Ele disse para o Marco, e aí, como é que é isso? Michael said, I have peace. E Marco disse, eu tenho paz agora. He said, for the first time in my life, I have Pela peace. primeira vez na vida eu tenho paz. And the old guy looked at him and said, well, we don't have that. E o velho disse para ele, nós não temos isso. They have the guilt of the pain and suffering they often cause. Eles têm a culpa, né, do sofrimento que geralmente acontece com eles. But I'll tell you something that interesting that happened a few weeks after this. Mas eu vou contar para vocês uma coisa interessante que aconteceu algumas semanas depois disso. Michael and his friend are still in the house. Marco e seu amigo ainda estão em casa. There's no drugs there anymore, though. Não há mais drogas ali. They're starting to clean it up a bit. Já está um pouquinho mais limpo o local. And they're both in their bedrooms and they're talking to each other through the wall. E eles estão, cada um em seu quarto, conversando, né, em voz alta. Because it's a really old house, so there's lots of holes in the walls. Casa muito antiga, tinha muito furo na parede. And Michael said, what are you going to do? E Marco disse, o que você vai fazer? And his friend said, I'm going to Bible school. E o amigo disse, eu vou para uma escola bíblica. Michael said, I'm not going to go to Bible school. I'm going to keep working, but I'm going to continue my Bible studies. Eu não vou para essa escola bíblica e missionária. Eu vou continuar trabalhando, mas eu vou continuar estudando a Bíblia também. Now, unbeknownst to them, the police were outside about to do a raid. Mas sem que eles soubessem, a polícia estava lá fora, prestes a fazer a raid. What is a raid? Uma blitz, invadir. Prestes a invadir, fazer uma blitz. So the police are listening to this conversation. Mas os policiais estão ouvindo a conversa dos dois. The police are looking at each other, scratching As their polícias estão heads. ali, um olhando para o outro, o policial coçando a cabeça. See, they've raided this house many times. Eles já tinham, né,
andado por ali, sondado aquela casa várias vezes, and they always find the drugs. e eles sempre encontravam drogas ali. Anyway, a few minutes later, they stormed into the house. Alguns minutos depois, eles avançaram, entraram em casa. Michael and his friend jumped up. Marcos, seu amigo, ele se levantaram rapidamente. Michael said, "You won't find any drugs. We're clean now." Você não vai encontrar droga nenhuma aqui, a gente não tem mais essas coisas. And the police said, "As if." Ah, eu duvido muito. They pulled the place apart and they found no E drugs. começaram a vasculhar toda a casa e não encontraram droga alguma. And they came back and they looked at Michael and his friend. Voltaram e olharam para Marcos e seu amigo. Michael said, "We're Christians now." Marcos disse, nós agora somos cristãos. And the police looked at each other E os policiais se entreolharam and the police shook their hands e apertaram a mão dele. and the police left. E saíram. No more raids on that house. Já não precisava mais vasculhar aquela casa. It's incredible what God can do in a human being that surrenders to Him. É incrível o que Deus pode fazer no ser humano que se entrega a Ele. You would never say God was in every person. Você jamais diria que Deus está em cada pessoa. No. God gave mankind choice. Não. Deus deu escolhas à humanidade. God is a gentleman. E Deus é um cavalheiro. He never forces entry. Ele não força a sua entrada no coração de ninguém. And there's a lovely verse in the Bible that illustrates E this. tem um verso lindo na Bíblia que ilustra bem isso. It's found in Revelation Está em Apocalipse 3:20. 3:20, Está em Apocalipse 3:20, where he says, "Behold, I stand at the door and knock." onde diz, eis que estou à porta e bato. He knocks at the door of our understanding. Ele bate a porta de nosso entendimento. He knocks at our prefrontal cortex, Ele bate aqui, ó, no nosso córtex pré-frontal, where our intellect, judgment, and reasoning. onde o nosso intelecto, o nosso juízo, o raciocínio, a vontade estão. He says, "Behold, I stand at the door and knock, and if any man hear my voice Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz and open the door," e abrir a porta, who opens the door? quem abre a porta? We do. Nós abrimos. He said, "And if any man hear my voice and open the door," Ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, he says, "Oh, how ele many? disse, entrarei. And I will sup with him and he with me." E cearei com ele e ele comigo. Isn't it nice to eat together? Não é legal comer juntos? Don't we do that when we meet up with friends? Não é o que a gente faz quando os amigos vêm e se encontram conosco? What a lovely illustration that God has given us Que linda ilustração que Deus nos dá to show the intimacy with which he wants to know us. para demonstrar a intimidade com a qual Ele quer, que Ele quer ter conosco. You see, you would never say God was in Hitler, Mugabe, Stalin. Não diga que Deus estava em Hitler, em Stalin. Não. And this explains also Isso, what we see on planet Earth. isso também explica o que nós vemos no planeta Terra. In fact, one man said, "Why doesn't God stop this?" Um homem certa vez disse, por que Deus não para isso? Because he's not a tyrant. Porque Deus não é um tirano. He gave mankind choice. Ele deu ao homem escolhas. But when man or woman choose wrong, innocent people suffer. Mas quando o homem ou a mulher escolhem o errado, pessoas inocentes It's sofrem. the nature of the beast. É a natureza da besta. It's a heart or mind problem. O problema é de coração, o problema é na mente. And that's why the Bible says that justice and mercy kiss at God's E throne. é por isso que a Bíblia diz que a justiça e a misericórdia se beijam no trono de Deus. When Jesus comes again, there will be a judgment. Quando Jesus voltar novamente, haverá um juízo. And Hitler and Stalin and Mugabe will have to stand before God E Hitler e Stalin vão ter que agora estar perante Deus and answer for what they've done. e responder ao que fizeram. And the Bible says in Luke 17, verse 1, E a Bíblia diz em Lucas 17, verso 1, it's impossible, but these offenses will come. diz que, Lucas 17, verso 1, é impossível que não venham escândalos. Why is it impossible? Por que é impossível? Because God gave mankind choice. Porque Deus deu à humanidade escolhas. And when man chooses wrong, innocents suffer. E quando os homens escolhem o que é errado, os inocentes sofrem. It's impossible, but these offenses will come. É impossível que não venham escândalos. But woe to him by whom they come. Mas ai daquele por quem vierem. It will be better that a millstone was hung around his neck and him thrown into the deepest sea than him touch one of my little ones. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar,
do que fazer tropeçar um destes pequenos. And we are each one of God's little ones. E nós somos um destes pequenos de And the Deus. Bible says, he who touches you touches the apple of my E eye. a Bíblia diz, aquele que tocar em você toca na menina dos meus olhos. The Bible also says, vengeance is mine, I will repay. A Bíblia também diz, a vingança é minha, eu vou retribuir. And he'll do a better job than we could ever do, so leave it with him. E ele faz um trabalho muito melhor nessa retribuição do que nós, então é melhor deixar com ele. And that's our role when we have been through heartache, E esse é o nosso papel, se a gente passou por momentos difíceis. is to give it to God. Entregar a Deus. And in 1 Thessalonians 5:18, E em 1 Tessalonicenses 5,18, the Bible says, in everything give thanks. a Bíblia diz, em tudo dai So graças. this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. And so when I broke my arm, I had to say, thank you, Father. Então, quando eu quebrei meu braço, eu tive que dizer obrigado, Pai. And when I was bad, I had to say, thank you, Father. E quando colocaram gesso em mim, eu disse obrigado, Deus. And do you know what I'm doing when I say thank E you? sabe o que eu estou fazendo quando eu digo obrigado? Doesn't mean I like it. I don't like it at all. Isso não quer dizer que eu estou gostando disso, eu não gosto mesmo. But what I'm saying is, thank you, Father. Mas o que eu estou dizendo é obrigado, Pai. I don't like it, I don't understand it, but I trust you. Eu não gosto, eu nem entendo porquê, mas eu confio em Ti. My hope is in the Lord my God. A minha esperança está no Senhor, meu Deus. So when I say thank you, E quando eu digo obrigada, I have faith or I have hope that God can turn this all out to good. eu tenho fé, eu tenho esperança que Deus pode fazer com que todas essas coisas cooperem para o bem. And I think we all know Romans 8:28, Eu acho que todos nós conhecemos Romanos 8:28. that God can turn all things out together for good Que Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. for those that love Him, Daqueles que amam a Deus. for those who are called according to His purpose. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. And I believe your very presence here means you've been called according to God's E eu purpose. creio que a própria presença de vocês aqui é uma indicação de que vocês foram chamados conforme o propósito de Deus. That sounds very clear cut, but there's something that comes in to muddy the waters. Isso parece ser muito claro e direto, mas tem alguma coisa aqui que parece que vai tornar as águas mais turvas. And that is our limbic system. E eu estou falando do nosso sistema límbico. And our limbic system is called our e-brain or our emotional brain. E ele é conhecido também como nossa mente emocional. Emotions aren't bad, but they're not a good guide. Não é que as emoções sejam ruins, mas elas não são boas orientadoras. Your emotions may not have been really good Monday, Tuesday, Eu acho que segunda e terça-feira as suas emoções não estavam muito bem. as you're going through the detox. Passando pelo detox, pelo jejum. And that's why we waited till today to give you this E lecture. é por isso que nós esperamos até hoje para dar esta palestra. So, faith and fear are both emotions. Fé e medo são ambas emoções. So let me show you how the emotions dialogue with the prefrontal cortex. Deixa eu mostrar para vocês como as emoções conversam com o córtex pré-frontal. On the right side of our brain is the I won't decision. No lado direito do nosso cérebro tem a decisão do eu quero. So this is your right and your left. Aqui é o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. On the left side of the brain is the I will decision. E no lado esquerdo do cérebro tem a decisão da vontade. Eu vou fazer. And right in the middle, we've got the I want decision. Aqui, I want. That's Ok. I Eu won't. eu não quero, eu vou e eu quero. So what's I want? The right one? The middle, I want. O que é o eu quero? What do I want? O que é que eu quero? What are my aims? What are my aspirations? Where am I going here? Quais são os meus objetivos, minhas aspirações? Aonde é que eu quero chegar? So this is the highest function of the prefrontal cortex. Essa é a maior função do córtex pré-frontal. It's foresight. Foresight, looking É, ahead. eu estou olhando, né, adiante. In the prefrontal cortex is where our self-control is. No nosso córtex pré-frontal há o nosso autocontrole. In our prefrontal cortex is where our morals are. Ali também há os nossos Morals. as nossas morais. So let me show you what happened to, I think, every one of us every morning. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece conosco cada manhã.
I wake up, eu acordo, and my first emotion is, it's so nice in bed, I think I'll stay. e a minha primeira emoção é, tá tão quentinho aqui na cama, acho que eu vou ficar por aqui. I won't get up yet, I will stay in bed. Eu não vou me levantar, eu vou ficar na cama. And then as your awareness awakens more, E à medida que a consciência vai batendo, you begin to consider your day. você começa a considerar, refletir no seu dia. I've got a busy day, Meu dia está tão ocupado, I've got a few appointments. tenho algumas consultas a fazer, To be able to perform at my optimum today, para que eu consiga desempenhar todas as coisas, sabe, da melhor maneira, I wanted to get out of bed, eu precisarei me levantar dessa cama, put the lentils on to cook, colocar lentilha para cozinhar, have water, tomar água, give to God my prefrontal cortex, dar o meu córtex pré-frontal a Deus, read from the Bible, ler a Bíblia, go for a run, fazer exercício, correr um pouco, dive in the lake or the creek, nadar um pouquinho no lago, no rio, or have a cold shower when I get back. tomar um banho, uma chuveirada quando chegar. Can you see what you're doing? And this is all split-second stuff. E essas coisas são em frações de segundos. So considering all this, Então, considerando todas essas coisas, considering what I want out of this day, considerando o que eu quero extrair deste dia, I won't stay in bed any longer. eu não vou mais ficar na cama. I will get out of bed. Eu vou me levantar. I will drink my water. Vou tomar minha água. I will Eu vou give God my prefrontal cortex. entregar a Deus o meu córtex pré-frontal. And that's how our decisions determine our destiny. E é assim que nossas decisões determinam o nosso destino. Everything depends on the right action of the will. Tudo depende da ação correta da vontade. But what makes the prefrontal cortex even more important Mas o que faz do córtex pré-frontal algo ainda mais importante this is where God communicates with man. é que é por isso aqui que Deus se comunica com o homem. In Isaiah 1:18, Em Isaías 1:18, the Bible says, "Come, let us reason together." a Bíblia diz: vinde e arrazoemos. A verse that shows that this is where God's communicating with É um us. versículo que mostra que é por aí que Deus se comunica conosco. But what I need to do now is to show you something else. Mas agora eu preciso mostrar algo mais para vocês. And I love the way the Bible sweeps the curtain aside. E eu amo a maneira como a Bíblia faz com que Deus abra as cortinas. And we're going to go to Revelation chapter 12, verse 7. E vamos a Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. And this is more exciting than any Harry Potter or Star Wars book or movie. E isso aqui é mais empolgante do que qualquer livro ou filme de Harry Potter ou Star Wars. And this is truth. Porque é a verdade. There was war in heaven. E houve guerra no céu. Did you know that? Sabiam disso? It's the first war. É a primeira guerra, foi a primeira guerra. Revelation 12, verse 7. And there was war in heaven. E houve guerra ou batalha no céu. And Michael and his angels fought against the dragon. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. And the dragon fought with his angels and prevailed E not. batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. So let's have a look at some of these players. Vamos analisar esses atores aqui. Who's Michael? Quem é Miguel? The Bible always explains itself. Let's go to Daniel chapter 12, verse 1. A Bíblia sempre se explica. Vamos para Daniel, capítulo 12, versículo 1. And it says, "And at that time shall Michael stand up, Porque lá diz, e naquele tempo se levantará Miguel, the great prince that stands for the children of the people." o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. So, what's Michael called here? Is it mighty or the great prince? Michael aqui é conhecido como o grande príncipe. So we know now he's a prince. Já sabemos que ele é um príncipe. So let's go to Isaiah chapter 6, verse 9. Vamos para Isaías, capítulo 6, verso 9. And if you're a fan of the Messiah, that beautiful music like I am, one of the songs is on this verse. Se você é fã do Messias, uma daquelas belas músicas, como eu sou, essa música foi extraída também desse versículo aqui. Unto us a child is born, unto us a son is given. Isaías 6, 9:6. Oh, sorry. Isaías 9, 6.
Isaiah 9, verse Porque 6. menino nos nasceu, filho se nos deu. Unto us a son is born, a child is born. Unto us a son is given, and his name shall be Wonderful, Counselor, E o principado está sobre o seu nome, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, the mighty God, the everlasting Father. Look at the last bit, the Prince of Peace. Deus forte, Pai da eternidade. E olha só o finalzinho, príncipe da paz. And we know the child given, the son born, was Jesus. E nós sabemos que o menino que nasceu, o filho que foi dado, foi Jesus. So Michael is another name for Jesus. Miguel é outro nome que a Bíblia dá para Jesus. So let's go back to Revelation 12, verse 7. Voltemos a Apocalipse 12, versículo 7. And there was war in heaven. E houve batalha no céu. And Michael, the great prince, Jesus, Miguel, o grande príncipe, Jesus, fought against the dragon, and the dragon fought with his angels and prevailed not. batalhou contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Neither was his place found anymore in heaven. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. The word war in the Greek language means debate. A palavra guerra no grego significa debate, polêmica. So this wasn't swords and shields, guns. Não foi uma guerra com espadas, escudos, armas. This was a debate. Foi um debate. And did you know that before every war on planet Earth, there's a debate? E Is você that right? sabia que antes de cada guerra no planeta Terra sempre há um debate? Every war begins in the mind. Toda guerra começa, em primeiro lugar, na mente. And whoever wins is the way it happens. E quem quer que vença, é assim como acontece. So let's have a look at verse 9. Vejamos o que diz o versículo 9. That great dragon was cast out. E foi precipitado o grande dragão. Now it defines who the great dragon is. Aqui define agora quem é esse grande dragão. That old serpent called the devil and Satan, which has deceived the whole world. A antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. He was thrown out to the earth and his angels were thrown out with him. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. But look at that, deceived the whole world. Olha só isso, engana todo mundo. And you know, in the Garden of Eden, he came in as the serpent. Sabe, no Jardim do Éden, ele entrou como uma serpente. And have you seen in any medical facility, you'll see this cross, and what will you see? A snake. Já viram em qualquer instituição médica uma cruz assim e uma serpente? Yeah, that old serpent. A antiga serpente. And the Bible goes one step further to show how he's deceiving even more today. E a Bíblia avança mais um passo aqui, dizendo como ele está enganando a todos hoje em dia. My husband has a political party campaigning for free choice in Australia. Meu marido tem um partido político que faz campanha pela liberdade de escolha, de decisão na Austrália. You probably heard what the government did to Australians in 2020. Você deve ter ouvido o que o governo fez aos australianos em 2020. You couldn't even go from one state to the other. Não dava para sair de um estado para outro. We managed to sneak across though. A gente conseguiu passar. But you notice we weren't shot. E a gente não foi, ninguém atirou na gente. Campaigning for free choice. Fazendo campanha por a possibilidade de tomar decisões. Né? And at the protest rallies, he speaks to thousands of people. E nesses encontros, né, de protesto, ele fala a milhares de pessoas. And he shows them the verse I'm about to show you. E ele mostra às pessoas o versículo que eu vou mostrar para vocês. It's found in Revelation chapter 18. Está em Apocalipse capítulo 18, And Revelation chapter 18 is talking about Babylon is fallen. onde fala que caiu a grande Babilônia. Babylon meaning everything that's against God. Babilônia significa tudo que é contra Deus. And we're going to look at the last part of verse 23. E vamos analisar a última parte do versículo 23. Her merchants were the great men of the earth, Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. and by her sorceries were all nations deceived. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. What's a merchant? Salesman. O que é o mercador? O mercador é um vendedor. The great men of the earth, they're the wealthiest. Quem são os grandes homens da terra? São os mais ricos. What's the wealthiest company on the planet? Quais são as companhias mais ricas do mundo? It's the pharmaceutical company. As empresas farmacêuticas. Well, what's sorceries? E o que são feitiçarias? Isn't that witchcraft? Não é bruxaria?
4 times in the Bible. 4 vezes na Bíblia, Only in Revelation mas somente em Apocalipse, does the word sorcery come from the word pharmakia. a palavra feitiçaria vem da palavra farmaquia. So pharmakia, what's that? Pharmacy? E o que significa farmaquia? Vem de farmácia. What's sold in pharmakia? O que é vendido nas farmácias? That's drug medication. São medicamentos à base de drogas. So Revelation is talking about the last days on Earth's history. Apocalipse está falando dos últimos dias da história da Terra. And the Bible here is showing that drug medication is going to play a role. E a Bíblia aqui está falando que os medicamentos à base de drogas vão desempenhar um papel importante. Does that include the jabs? Será que isso inclui as vacinas? Let's look at that verse again. Analisemos novamente o versículo. Her merchants were the great men of the earth who and by her drug medication has deceived all nations. Os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Have you ever seen a time when all nations were deceived? Já viram na história da humanidade um momento onde todas as nações foram enganadas? I have. It was 2020, 2021. Eu vi, foi de 2020 a 2021. Let's go back to the 2 systems of healing. Voltemos aos 2 sistemas de cura. One is based on fear and one is based on faith. Um é baseado em medo e outro em fé. In 2021, Em 2021, Australians were lining up for 8 hours os australianos ficavam na fila 8 horas in their cars nos carros to have a test. para fazer um teste. 8 hours 8 horas in a car? num carro. And so one of Michael's candidates had a table there Um dos candidatos de Michael tinha uma mesa ali, next to where they were lining up. próximo a onde eles estavam fazendo fila. And he had a big poster there. E tinha um grande cartaz ali. It said, COVID is a scam, prove me wrong. Eu dizia, o Covid é uma farsa, prove que eu estou errado. Now, because the government could not keep up the supply of tests, Pelo fato de o governo não conseguir, né, manter o estoque de testes para Covid, they had to change the rules. eles tiveram que mudar as regras. And the only people that could have tests were people with symptoms. E as únicas pessoas agora que podiam fazer o teste eram pessoas com sintomas. And that cut the testing down by 90%. E isso reduziu a testagem, né, em 90%. Can you see this is an illustration of what I've just shown you? Dá para ver que isso é uma ilustração do que eu estou mostrando para vocês? These people who were lining up because of fear. Essas pessoas que estavam ali na fila estavam ali por medo. And they've been deceived by the media. E estavam sendo enganadas pela mídia. Put not your trust in princes. Não confieis em Neither príncipes, in the Son of Man, nem em filho de homem, in whom there is no. em quem não há salvação. Happy is he that hath the God of Jacob as his help. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como sua salvação, Whose hope is in the Lord his God, cuja esperança está no Senhor seu Deus, which made heaven, earth, sea, and all that therein que is, fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, which keepeth truth forever. que guarda a verdade eternamente. Thank God for truth. Graças a Deus pela verdade. So it's in this limbic system that we have the choice of faith or fear. Então é nesse sistema límbico que fazemos a escolha entre fé ou medo. So what takes this prefrontal cortex down? E o que faz com que esse córtex pré-frontal agora deixe de funcionar? And what strengthens it? E o que o fortalece? Because I want a strong prefrontal cortex. Porque eu quero um córtex pré-frontal forte. Because my decisions determine my destiny. Porque minhas decisões determinam o meu destino. And I am the master of my E destiny. eu sou a senhora do meu destino. God's government is a government of freedom. O governo de Deus é um governo de liberdade. And freedom is based on free choice. E a liberdade se baseia em escolhas livres. Oxygen strengthens prefrontal cortex. O oxigênio fortalece o córtex pré-frontal. I have 1 trillion nerve cells in my brain. Eu tenho 1 trilhão de neurônios em meu cérebro. And if every nerve cell has enough oxygen to give me 36 units of energy, E se cada uma delas me dá 36 unidades de energia, how clear will my brain be? como minha mente vai ficar clara? Lack of oxygen, lack of strength to the prefrontal cortex. Falta de oxigênio, falta de força no córtex pré-frontal. So please always use your own personal air conditioner.
Por favor, sempre usem o seu ar-condicionado pessoal. Your nose is the warrior at the gate. Seu nariz is the... what? Warrior at the gate. Ah, o seu nariz é o guerreiro à porta. How's your warrior, students? Esse aqui é o seu guerreiro. Practicing only nose breathing? Pratique somente a respiração pelo nariz. But I don't know what I'm doing at night. Mas eu não sei, o que eu vou fazer à noite? We can tape your mouth up while you sleep. Pode botar uma fitazinha aqui antes de dormir? Not like this. Não precisa ser assim. Just a little bit of tape under the nose to the chin. Um pouquinho, um pedacinho de fita daqui, debaixo do nariz até o queixo. You want the warrior at the gate active while you sleep. Você quer o seu atalaia aí à porta enquanto você dorme também. Sunshine strengthens prefrontal cortex. Luz solar fortalece o córtex pré-frontal. As the ultraviolet rays from the sun go through neurochemical À pathways medida que os raios ultravioletas do sol passam por caminhos neuroquímicos and it hits the pineal gland and boosts your serotonin. e atingem a glândula pineal, impulsionando sua serotonina, Lack of sunshine can contribute to mental illness. por outro lado, a falta de luz solar pode contribuir para doenças mentais. But there are some things that must stop. Mas tem algumas coisas que precisam ser interrompidas. We looked at that this week. Já falamos sobre elas essa semana. Refined sugar overloads the brain. Açúcar refinado sobrecarrega a mente. Hybridized wheat overloads the brain. O trigo hibridizado também. They both get the blood sugar up too high. Esses dois fazem com que os níveis de açúcar subam rapidamente. Does that mean intellect, judgment, and reason are working well? Isso vai significar que o intelecto, o juízo, a razão funcionaram bem? No, it's like trying to control a fast car. É como tentar controlar um carro em alta velocidade. So very quickly, the brain says to the pancreas, release insulin to get the blood sugar level E down. rapidamente o cérebro diz para o pâncreas, libere insulina para diminuir os níveis de açúcar no Now sangue. it's going too low. E agora está indo bem devagar esse carro. How's intellect, judgment, and reason down there? Como estão o intelecto, o juízo e a razão aqui? We've got a saying in Australia, lights are on, but no one's home. Temos um estado na Austrália, as luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. Happy children are children that don't get this, As crianças felizes são as crianças que não têm isso aqui. because the blood sugar levels are nice and stable. Porque os níveis de açúcar no sangue estão bem estáveis. And happy home is when the mother and the father don't have this, because blood sugar levels are stable. E um lar feliz é quando o papai e a mamãe também não têm isso, porque os níveis de açúcar estão bem estáveis. Our brain can only hold a 2-minute supply of glucose. O nosso cérebro só consegue suportar 2 minutos de suprimento de glicose. So once it drops to there, we've only got 2 minutes and prefrontal cortex isn't working. Quando cai para cá, já se foram esses 2 minutos e o córtex pré-frontal não está funcionando mais. We looked at how caffeine disrupts the neurotransmitters in the brain. Vimos como a cafeína interrompe os neurotransmissores no cérebro. And initially, caffeine stimulates prefrontal cortex function, Inicialmente, a cafeína estimula a função do córtex pré-frontal, but then, of course, there's this corresponding dump. mas também causa essa queda correspondente. Professor Walter Weiss, O professor Walter Weiss he used to say to his students when an exam was on, costuma dizer aos seus alunos quando há uma prova: if you're going to drink coffee before the exam, don't bother coming into my exam room. se você vai tomar café antes da prova, nem se incomode em vir aqui para a sala de aula. It gives an initial high and then a dump. Porque ele dá um estímulo de início, mas logo tem uma queda correspondente. I get my highs from the formula of the 8 laws. Eu tenho esses estímulos a partir da fórmula dos 8 remédios. I want to feeling good all the time. Eu quero me sentir bem o tempo inteiro. That's why Psalm 146 says, happy is he that hath the God of Jacob as his help. É por isso que Salmo 143 diz: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como sua ajuda. And last night I shared Hebrews chapter 10 with you, E ontem à noite eu partilhei Hebreus 10 com vocês. 35. 10:35. Cast not away therefore thy confidence, 10:35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, in the which is great recompense of reward. que tem grande e avultado galardão. There's a wonderful reward
from having confidence in God. Há uma maravilhosa recompensa, galardão por confiar em Deus. That's why happy is he that hath the God of Jacob as his help. É por isso que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó, Whose hope is Como in the seu Lord auxílio. his God. cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Mercury Mercúrio and alcohol, e álcool they are both neurotoxins. são ambas neurotoxinas, Neurotoxins mean brain poison. ou seja, veneno para o cérebro. And the brain cells we have now, we've got for life. We need to look after them. E os neurônios que nós temos ele para a vida, precisamos cuidar dele. I can't believe they ever legalized to put it in the mouth. Não dá para acreditar que eles legalizaram isso para colocar isso na boca. And the silver fillings have mercury in them. E as obturações de amálgama de prata têm mercúrio nelas. I can't believe they ever put it in the vaccines. Como que eles colocaram essas coisas nas vacinas? Well, actually, I can. Na verdade, eu sei por quê. The Bible equals it to witchcraft. A Bíblia relaciona isso à feitiçaria. Another word for the pharmakia is magic potions, Outra palavra para farmacia são poções mágicas. poisons. Venenos mágicos. Do you know a drug can save a life in a crisis? Granted. Sabe, é verdade, uma droga pode salvar uma vida num momento de crise. Sim, That's a crisis. That's something that doesn't happen much. mas é uma crise, não é o que acontece o tempo inteiro. Alcohol and mercury should not go into the body at all. Álcool e mercúrio não deveriam entrar no corpo, em momento algum. Tobacco. Tabaco. Tobacco is very effective at inhibiting oxygen in the brain cells. É muito eficaz em inibir a entrada de oxigênio nas células nervosas. But also with the brain cell, Mas também com os neurônios, you've got this little fatty substance that surrounds the arm coming out of the nerve cell. temos essa substância um pouquinho gordurosa que circunda o braço dos neurônios. And what chemicals and mercury do is they break down that little protective sheath. E o que os produtos químicos e o mercúrio faz é quebrar essa bainha de proteção. So that's where chemicals come in too. É por isso que os produtos químicos também estão nessa lista que It is devemos interromper. estimated there are 7,000 chemicals in tobacco. Estima-se que há cerca de 7.000 produtos químicos no tabaco, no cigarro. And most people, after being in the classes you have this week, E muita gente, depois de participar dessas aulas que vocês tiveram esta semana, they're surprised to know the places where chemicals are that we never realized. se surpreendem em saber que há lugares em produtos químicos, que há produtos químicos que nós nunca percebemos. So when the Bible that says that great dragon was cast out, E quando a Bíblia diz que aquele grande dragão foi lançado, foi expulso, that old serpent called the devil and Satan, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, which has deceived the whole world, que engana todo mundo, that's everyone. são todos. So it's quite possibly that we didn't realize that some of the clothes we're wearing, E talvez seja bem possível que nós não tenhamos percebido que as roupas que estamos some of usando, the food we're eating, alguns dos alimentos que comemos, what we're washing our hair and our os clothes in. produtos com os quais lavamos nosso cabelo, nossa roupa, The Bible's very accurate when they calls it a deception. a Bíblia é muito precisa quando chama isso de engano. Deception means not as it seems. Engano significa não é bem o que parece. I'm sure in Brazil, traditionally, all the clothes were cotton. Eu tenho certeza que no Brasil, tradicionalmente, todas as roupas eram de algodão antigamente. And in the cool of winter months, maybe alpaca, maybe llama, maybe wool. E talvez nas épocas mais frias, né, do inverno, lã e algo do tipo. Alpaca. Alpaca, lã, These are all natural fibers. são fibras naturais. But the fabrics that were created in a chemical laboratory, Mas os tecidos que foram criados em laboratórios químicos, which I don't doubt the great deceiver was behind, que eu tenho certeza que o grande enganador estava por trás disso tudo, are polyester, nylon, and acrylic. poliéster, nylon, acrílico. And so keep them away from your body as much as possible. Afaste esse tipo de tecido do seu corpo o máximo possível.
Now, sorry, Hannah, we're going to do assessment of your clothes this morning. Agora vamos avaliar as suas roupas hoje de manhã, Heather. I'm sure the undergarments are cotton. Eu tenho certeza que a roupa interior é algodão. Yes. The shirt and the pants A camisa e a calça and the tie, it could be polyester. pode ser poliéster. But we're not really worried about that because it's not touching Hannah's skin. Mas não estamos muito preocupados com a gravata porque não está tocando a pele do Heather. And maybe sometimes in the suit pants there's a little bit of polyester. Às vezes também na roupa interior há um pouquinho de poliéster. That's not as much a concern because it's not actually touching the skin. In the suit pants, you mean, não na roupa interior, na calça. Talvez haja um pouquinho, né? Mas não está tocando na pele. So to be fair, we also have to do an assessment of me. E para ser justa, precisamos também fazer uma avaliação da minha roupa. And you're probably not surprised to know E você não vai ficar surpresa em saber that my skirt is linen que a minha saia é de linho and my top is cotton e aqui minha blusa é de algodão. and underneath is natural fibers. E a roupa interior também são de fibras naturais. And remember, bamboo is viscose. Bambu é viscose. So that's considered a natural fiber too, as is rayon Também é considerado uma fibra natural como rayon and modal. e modal. Modal is the cellulose from the birch tree. É a celulose da what tree? Birch. De uma árvore. And Depois a gente descobre. Se você sabe, pode it nos is comentar. true that these fabrics are treated with chemicals to soften them. É verdade que esses tecidos são tratados com produtos químicos para amaciá-los. And cotton is the most sprayed crop in Australia. E o algodão é o cultivo mais pulverizado, né, com But produtos químicos. all you have to do is wash them and hang them in the sun for the day, and that will detox the Mas tudo que você precisa fazer é lavar, pendurar no sol durante um dia e pronto, já vai fazer um detox desse tecido. We're looking at what should not go into the body if you want prefrontal cortex working well. Estamos analisando o que não deveria entrar no corpo se você quiser que o seu córtex pré-frontal funcione bem. The drugs that directly affect prefrontal cortex function As drogas que afetam diretamente a função do córtex pré-frontal are mind-altering illegal drugs são drogas ilegais que alteram a mente and mind-altering legal drugs. e também drogas legais que alteram a mente. I used to work in a psychiatric hospital, Eu já trabalhei no hospital psiquiátrico and when people have been on heavy medication, e quando as pessoas têm feito uso de medicamentos pesados, they have this look about them. eles têm esse olhar assim. Their eyes go straight through you. Os olhos parecem que estão olhando além de você. This medication might have calmed them down, Parece que essa medicação os acalma, but it takes away all their creativity, mas elimina toda a criatividade da pessoa. takes away their love, takes away O their amor. hate, O ódio and makes it very difficult for them to make decisions. e torna essa pessoa praticamente incapaz de tomar uma decisão. I've met 5 people in my travels Eu já me encontrei com 5 pessoas nas minhas viagens por aí who were diagnosed with bipolar schizophrenia, que foram diagnosticadas com esquizofrenia bipolar and they are medication free and managing well. e estão livres de medicamentos e estão administrando sua vida muito bem. It is possible. É possível. And you know where you start? E sabe onde é que começa? At the physical laws. Nas leis físicas. Drinking more water, going to bed earlier. Tomar mais água e dormir mais cedo. Drastically restrict these electromagnetic field or technology exposure. Restringir drasticamente esses campos eletromagnéticos ou a exposição à tecnologia. It's not only disrupting our electromagnetic field, Além de perturbar o nosso próprio campo eletromagnético, but in my next lecture, we're going to look at the content of what they're watching, mas na minha próxima palestra vamos analisar o conteúdo do que estamos assistindo. how violence breeds violence, Como a violência gera violência, hate breeds hate. ódio gera ódio. So we're going to have a look at more the emotional effects on the brain in my next lecture. Vamos analisar os efeitos emocionais no cérebro na minha próxima palestra. Mold. Mofo. I met 2 men who developed depression after living in a moldy house. Encontrei-me com 2 homens que desenvolveram depressão depois de viverem numa casa com mofo. When the psychiatrist asked them about the house they're living in,
Será que os psiquiatras iam perguntar como é a casa onde você mora? No. Não. Put not your trust in princes. Não confieis em príncipes. We're the doctor. Nós somos os médicos. Exercise and sleep are absolutely vital for proper prefrontal cortex function. Exercício e sono são absolutamente essenciais para a função do córtex pré-frontal, para que ele funcione bem. Exercise puts more oxygen into the brain cells. O exercício faz com que mais oxigênio entre nas células nervosas. Sleep means the prefrontal cortex is getting revived in the night. Sono significa que o córtex pré-frontal está sendo revitalizado à noite. We've been showing you the best diet. Nós temos apresentado para vocês a melhor dieta. We fed you a little lighter this morning Hoje de manhã vocês comeram um pouquinho mais leve, because we wanted your prefrontal cortex working very well. porque nós queremos que o seu córtex pré-frontal funcione muito bem. Water. Água. Our brain's a hydroelectric system. Nossa mente é um sistema hidrelétrico. No water, no electricity. Sem água, sem eletricidade. Trust in God. Confiança em Deus. As we'll find out in our next lecture, fear inhibits prefrontal cortex function. Como descobriremos na próxima palestra, o medo inibe a função do córtex pré-frontal. Happy is he that hath the God of Jacob as his help. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como sua ajuda. And as you will discover in the next lecture, E como você vai descobrir na próxima palestra, we have more control over what we think than we think we do. temos mais controle quanto ao que pensamos do que achamos que temos. But my aim in this class Mas o meu objetivo agora was to draw the curtain aside era abrir a cortina to show you the power of our prefrontal cortex e mostrar para vocês a força que tem o córtex pré-frontal and how it communicates with our emotional system. e como ele se comunica com o nosso sistema emocional. And in my next class, we'll go into that in a little bit more detail. E na minha próxima aula vamos analisar isso com mais detalhes. There is a formula. Há uma fórmula. You abide by the formula. Você cumpre a fórmula You will experience physical and mental health. e vai experimentar saúde física e emocional. Let us close with a short prayer and have a break. Vamos encerrar com uma breve oração e fazermos um intervalo. Father, thank you so much Pai, muito obrigado for our prefrontal cortex por nosso córtex pré-frontal and the knowledge on how to strengthen us. e o conhecimento de como fortalecer. In Jesus' name we pray this. Em nome de Jesus oramos. Amém. A gente pode usar ouro e cera. Can we use leather? No motivo da OMS. Silver. So it is, the good news is we're going to have a bigger break today. It's 10 past 11. We're going 20-minute break. Intervalo de